O fato ou fake, para entendermos melhor quais são os tipos de disruptores endócrinos, podemos dividir em 3 principais grupos: os de origem agropecuária, os de origem industrial e os de origem humana. Fato ou fake? Fato. E assim fica um pouquinho mais simples da gente entender. E aí, se a gente puder também entrar naquela tabelinha Temos uma tabela, que a gente fez, né? Vamos colocar a quando tabela. a gente fala industrial, a gente está falando de indústria alimentícia, de indústria... É a outra tabelinha ainda. Ah, tem mais uma, Tem né? mais uma. Indústria de cosméticos. Quando a gente fala agropecuária, a gente está falando de melhoramentos, só que são, muitas vezes, pesticidas, são, muitas vezes, hormônios que são colocados. Tudo que é feito para aumentar o volume e a produção de alimentos interfere nessa questão da disrupção, porque é um elemento a mais. Por exemplo, se você voltar a um século atrás, uma maçã de um século atrás não é igual a uma maçã de hoje. Sim. Então você tem as substâncias que são colocadas na plantação para aumentar a quantidade, as substâncias colocadas para defesa dos bichinhos. E você tem os que são feitos para aumentar a produção de tudo isso, principalmente animais. Então, quando a gente fala agropecuária, é muito isso. Industrial, indústria de medicamentos, cosméticos, produtos de limpeza no geral, tudo que é industrial, né? E o humano como o nosso metabolismo elimina tudo isso. Você imagina que essa substância industrial chega no nosso corpo e o nosso metabolismo metaboliza uma outra coisa e devolve para o ambiente. Então, a gente devolve na forma de urina, na forma de detritos, isso vai para o solo, isso vai para as águas, para os rios, né? Então, você imagina o planeta inteiro contendo disruptores. Foi encontrado, inclusive, em zonas assim, nos polos, né? Onde tem o Ártico, onde você vê realmente tudo gelo, você fala, nossa, lá não vai ter. Não, já foi encontrado. Jura, doutora? Mas, gente, isso é um assunto assim, tão complexo, né? E quando eu falo falta de sorte, eu falo, puxa, mas por que a bendita da molécula, que é necessária para outras coisas, químicas, etc., em tudo que está aqui, vai parecer com o nosso hormônio? Ô, meu, sabe assim? Mas a gente fica tem que dar pensando, graças a Deus que isso foi descoberto e vão existir melhoramentos a partir de agora em tudo. para diminuir, claro, Se a gente as for coisas pensar, com olha essa a composição. evolução dos últimos 10 anos com relação à reciclagem de lixo. Já é uma evolução. Sim. Então, toda crise, todo desespero leva o quê? Leva a mudanças. É mudança. Então, vamos Sem pensar dúvida. que tudo isso é para ocorrer mudanças. Então, o consumidor está cada vez mais entendendo sobre tudo isso e vai exigir das indústrias. Então, o produto vai ser melhor quando ele não tiver tais substâncias que eu vou contar aqui quais são. Que aí a gente tem essa tabelinha. Tabelinha. Doutora, isso deve ter relação com o aumento de doenças autoimunes, assim, porque... Com certeza, altera todo o nosso sistema autoimune, alérgico. Olha, porque, né, tá diretamente ligado. Se, como você falou, a gente não consegue metabolizar. Uma hora o corpo identifica como estranho algo... E aí cria um seu. anticorpo contra. Então, gente, né, o assunto é bem sério. Vamos começar, então, explicando os Do tipos. bisfenol? Vamos lá. Então, o bisfenol, ele é muito comum nos plásticos. Eu dei o exemplo aqui das mamadeiras. Né? Lembrando que tem o bisfenol A, que era o primeiro que existiu. Aí chegou o bisfenol F, na tentativa de substituir. Mas percebeu-se que ele era tão ruim quanto o bisfenol A. Em quê? Infertilidade, obesidade, diabetes e uma série de outras coisas. E se for um plástico, veja só, colocar um alimento dentro de um plástico e aquecer, esse calor faz com que esse plástico libere ainda mais esses bisfenóis. Ah, mas então o que fazer? Hoje tem, como é que chama aqueles utensílios? Que eu não posso falar o nome. Não pode falar o nome, eu Não também posso. ia falar. Tipo esses. Tipo esses aqui, Sabe esses? que aí já vem para você comprar escrito, é livre de BPA e de BPF. Então, BPA é o bisfenol A. Tá. Mercúrio. E aí tudo bem. E aí tudo bem. Se esquentar, se você deixar congelado, por exemplo, e for descongelar. Vou dar um exemplo de congelado também. Embalagens de marmitinhas congeladas fits. Lindo, maravilhoso, até que a pessoa coloca essa embalagem que tem um alumínio dentro ou mesmo tem um plástico para descongelar no micro-ondas. Aí liberou o calor. Qual que é a melhor forma de descongelar essas coisinhas? Deixa descongelar em banho-maria. E depois põe no forno. Além de impedir esse tipo de liberação de substâncias, ainda fica mais gostoso, fica mais palatável, fica com cara de fresco que acabou de fazer. Então só tem benefícios. Concordo. Não, e aí você tira, serve num prato, aí esquenta no micro-ondas, depois num prato, né? Exatamente. A ideia é essa. Mercúrio. Então, a maioria dos peixes hoje, frutos do mar,
Mas você sabe que hoje, vou até dar um exemplo do suplemento de ômega 3. A maior parte das empresas boas de suplementos de ômega 3 tem colocado nos rótulos livre de mercúrio. Então, sempre procurar livre de mercúrio com relação a tudo que envolva peixe, desde um suplemento. O que tem né? essa aqui, que é puro, né? Realmente, que passa por um processo de E o que o filtragem. mercúrio faz no nosso corpo? Prejuízos cognitivos e também hormonais, porque ele é um disruptor. Doutor, e que loucura, porque no final a gente fala que tem que aumentar o consumo. Mas aí a gente entra também numa outra discussão que eu queria aproveitar, né, pra gente falar sobre isso, dos peixes de cativeiro. Que no final muita gente tem uma certa insegurança e é um assunto polêmico. No entanto, se a gente olhar pelo lado, dependendo do que eles são alimentados, certo? Sim. Que não contenha o que é ruim e que também não há a questão de desmatamento e de, enfim, acabar, né, com esses bichinhos vivendo na área deles, é um lado super positivo. Sem então, dúvida. hoje, quando a gente vai procurar peixe, você acha que quando a gente procura um peixe de cativeiro, a chance dele ter mercúrio é menor? Se você for pensar que o ambiente está extremamente contaminado, pode ser que sim. Aí tem que ver Desde qual o que você cativeiro, saiba, exato. qual a ração utilizada. É. Mas hoje as empresas estão sendo obrigadas a esclarecer tudo para o consumidor. Então é importante isso. Eu acho que a gente tem que trazer uma pauta dessa para a gente falar, né? Porque Sem tem empresas dúvida. muito sérias aqui no Brasil, eu conheço algumas de perto, e eu me interessei muito pelo assunto. Falei, puxa, isso não é ruim. Dependendo da forma como ele é alimentado, isso é muito bom. Exatamente. E a gente não vai diminuir os outros que estão ali vivendo, né? No seu Sem habitat dúvida. natural. Então, Esse fitalato é um dos mais importantes, porque eles estão presentes em quase tudo. que a gente usa. Desde perfume, plástico, ele que fixa o esmalte, fixa a maquiagem. Ele basicamente foi feito para deixar um plástico duro maleável. Tá. Então, sabe brinquedo de plástico que é mais molinho? Sim. Também tem que ter escrito bisfenol free ou fitalato. Como é que o fitalato vem escrito nas embalagens? Então, você tem dibutilfitalato, dietilfitalato e dimetilfitalato. Tá. E tem que ter a palavra toda, ele tem a sigla? Ele pode ter a sigla DMF, DBF ou DEF. Tá. Então, procurar sobre Então, tudo comprar isso. o presente, né, brinquedinho para criança, pôs na boca, mordeu, nananã, é um problema. Distúrbios hormonais, né? Por isso que as meninas têm um monte de menino tá menstruando ainda mais cedo, é isso? precoce, infertilidade. Que loucura. Tá cheio, né, A de histórias, qualidade né, do doutor? sêmen, a quantidade, qualidade tá modificando também. E esse, então, é um dos mais importantes, Esse é um dos mais A gente importantes. tem aqui depois para ilustrar para vocês, tá? Tem, ó, esmalte, a maquiagem, né? Os perfluoratos presentes até em roupas, né? Carpetes, uma série de coisas que a gente está no nosso dia a dia, até móveis, né? Distúrbios na tireoide também e infertilidade. Meu Deus. E aí, esse aqui é um pouco polêmico, mas a gente tem que citar sobre ele, que são os éteres polibromados, presente em celular, televisão, videogame, móveis, também causando distúrbios na tireoide, infertilidade, problema neurológico. Tem que tirar da vida? Não. Mas como ele age? O contato, é pegar? Contato, geralmente contato físico, contato pele, contato boca. Tá. Não é nada que, no caso aqui, desse específico, não é nada que é liberado pelo ar. Os outros podem ser liberados, alguns outros podem ser liberados pelo ar, tá? O bisfenol, você citou que a gente tem o aquecimento e nesse aquecimento aumenta ainda mais, né? A liberação. A liberação. Quando a gente fala dos outros, aqui, claro, a gente está falando de uma questão alimentar, então é uma ingesta. Agora, e quando a gente fala que o perfume também, ele é tópico, né? Ele vai acabar um uso que entra na corrente sanguínea. E não, e detalhe, mas e roupa, num doutora? local que a gente tem literalmente nossos vasos, né? Que a gente ainda passa aqui, né, diretamente. Então, não seria um lugar muito bom. Mas e roupa? Hoje em dia tem muitas marcas mostrando os tecidos tecnológicos, inclusive com benefícios para a saúde. Então, hoje você tem tecido com proteção solar, porque protetor solar também tem, alguns protetores solar também têm disruptores. Então, você ter um tecido com proteção solar é um produto a menos cosmético que você vai passar a menos. Tá. Você usar por exemplo, pegar uma criança, usar aquela roupinha que tem proteção solar, pensando em disruptor, é muito melhor do que você passar o protetor solar. Entendi.
Agora, pensando em questão É de... um rolo, hein, gente? É muita coisa. Vamos pro próximo Fato ou Fake, daqui a pouco a gente volta aqui, que a Glaucia falou que tem muita pergunta, tem muita bombando. coisa. Vamos pro próximo, então, porque olha, não é brincadeira. Porque não dá para evitar, a gente tem que limitar.